Quanto custa? R$1,89. R$1,89? R$1,89. Não custa nada ouvir esse programa. R$1,89. Ah, não custa nada ouvir esse programa. Estamos começando e falando ao vivo para São Paulo, Campinas, Sorocaba, Goiânia, para toda a rede Rádio Rock. R$1,89 no ar. Vamos nos apresentar aqui. O meu nome é Eric. Meu nome é Frei. O meu nome é Tatola. Meu nome é Luca. Meu nome é Pepe Gonçalves e vai começar a putaria. Nosso convidado de hoje é o deputado federal Enéas. Muito boa noite, bem-vindo ao nosso programa, excelentíssimo deputado. Bom dia, eu gostaria que o senhor me chamasse por aquele diploma que eu tenho até morrer. O senhor me chama de doutor Enéas, eu me sinto melhor. Doutor Enéas. Deputado é transitório. Com todo prazer, doutor Enéas. É verdade. Bem-vindo ao nosso o programa, diploma doutor. Ninguém tira até morrer, né? Aí, primeiro... Deputado é transitório para esse supositório para nós, muitas vezes. É verdade. No primário o cara foi em primeiro lugar em todas as séries. Tá aqui, ó. No curso ginasial em Belém do Pará foi um dos poucos, lá o único aprovado, primeiro lugar. Vai entrar na escola, não sei o que, papapá do exército, pra medicina, é Primeiro o único lugar. aprovado. Doutor Enéas, você exerce a profissão de médico? Atualmente só pessoas muito próximas que pedem ajuda. Não é mais deputado do que médico Não, eu atualmente? dou aula de medicina. Então, professor Enéas. Médicos no Rio e em São Paulo. Uma média de 500 por semestre, dá 1.000 colegas por ano. Um número razoável. Mas médico do quê? Cuida do quê? Cardiologia, coração e vasos, né? E eu tô com uma dor no peito do lado direito, hoje tá esquisito, doutor. O negócio tá puxando a manga. Daqui a pouco o doutor Enéas ele começa a dizer que te achou bonitinho. Mas já você vai começa falar que o cara é feio, a chegar vai mais começar- perto, você vai ver. Não. Se prepara. O cara parece o Bin Laden, mas sabe que o cara é bonito? Pelo amor de Deus, só bota o turbante na cabeça dele. Ele não. Eu discordo, não precisa nem responder, doutor. Eu respondo. Eu discordo do Bin Laden. Se você quer fazer sua pergunta pro doutor Enéas, liga no 3016-0089 ou manda seu e-mail através do 89fm.com.br. E como que um médico, que um profissional que trabalha com asepsia, com coisas tão limpas, se mete nessa sujeirada toda que é a política? Por que isso? Primeiro que o senhor não pode generalizar. O fato de ter existido colegas que participaram do processo não quer dizer que todos participem. O senhor não pode imaginar que 513 deputados estão envolvidos nisso. Houve Mas denúncias quantos deputados? Quantos o senhor acha? Se 513 não, óbvio que não. Eu claro. tenho certeza que o senhor não tá numa Não, dessas. Os caras não de são maneira- malucos de querer mandar uma dessa pro senhor. Não. Agora, que os 498 estão, não? 512,5, né? Não. Veja bem, em qualquer lugar do mundo o senhor tem isso. O que existiu, na verdade, o que apareceu aí, eu costumo dizer que Sua Excelência, o nosso colega, o deputado Roberto Jefferson, fez um favor à nação. É como se ele pegasse um bisturi e cortasse um tumor, né? Ele mostrou algo que já existia, de que se falava, mas ninguém tinha apresentado, porque tinha que ser alguém de dentro do sistema, como ele era, um elemento ligado ao governo. E de fora era impossível, né? Então ele fez um favor à nação. Agora, essa é uma questão, a meu ver, eu digo sempre, é uma questão que é apenas decorrência de um processo maior. Os senhores perguntem sempre assim: se alguém recebe dinheiro de maneira espúria, se não é de maneira Quem que é espúria? Quem é esse cara, hein? Espúria? de maneira não correta, não legal, não dentro da lei, dentro dos trâmites legais, é porque algo está sendo feito que não deveria ser feito. Pense o senhor, se eles recebiam esse dinheiro, se os colegas, até agora o senhor sabe que há muita discussão e é óbvio que isso deve ter ocorrido, mas não há ainda a prova categórica. Exatamente. Né? Mas o acervo de evidências é muito grande, o conjunto de evidências, né? Muito. Então a pergunta é, por quê? A pergunta é isso sim, é que é a pergunta mais importante. Por que havia isso? Por que havia isso? Se fosse para o bem do Brasil, não precisava comprar a consciência de ninguém. Entendeu agora? Se é para votar a favor da nação, a favor da população, não precisa comprar a consciência. Se as consciências foram compradas, é porque algo absolutamente contrário ao interesse da população estava sendo. Agora, o senhor não acha que pode não ser só o interesse na história, mas não ter a maioria significa ter que comprar? Por exemplo, o PT não tem a maioria. Tem, ele senhor. Não, para aprovar lá no Tem. Tem a maioria? Tem, isso Pelos aliados, não é por Tem. isso. Mas ele tem a maioria porque ele fez aliados. Mas Não pense- só porque o PT tem a maioria. Mas bem devagar, já que o senhor pergunta, e a pergunta é muito bem feita. Raciocinei um Porra, a milagre. primeira, hein? Depois de 12 programas. Vai lá. Não, a gente está dizendo o seguinte: a maioria
tinha que ser feita dessa forma. E aí eu vou dizer ao senhor que não. Se o senhor observar, todas as acusações têm sido feitas contra 2 partidos, que são o PP e o PL. Ora, a base governista tinha, além do PT, tinha o PTB, tinha o PSB, tinha outros partidos, eu não me lembrava. Só quem estava fora da base governista era um conjunto de 3 partidos. Eram o PFL, o PSDB e o PRONA. Só. Então, a base era muito grande. Havia margem de sobra. Aí vem de novo a pergunta: por que havia necessidade disso com o PP e com o PL? Entendeu? Aí eu pergunto, por quê? Agora, doutor Enésio, diz uma coisa. Você disse que o deputado Roberto Jefferson fez um favor para a nação. Dúvida. Você acha que é legal ele ser visto como um herói, mesmo ele estando envolvido? Ele recebeu milhões também, de forma espúria. Não, herói pelo amor de Deus, hein? Muita gente longe disso, muita hein? gente tá A vendo. frase não é minha. Igualzinho aos Muita outros. gente vê o Roberto Jefferson agora como um herói porque ele denunciou, mas ele era o primeiro que estava envolvido. Eu não disse isso. Eu não disse que era herói. Eu disse que ele fez um favor à nação. Vejam os senhores todos e os ouvintes. Se pudéssemos, eu não gostaria que a gente levasse a hora inteira falando nisso, que é tanto assunto importante, muito importante. Assuntos que estão por trás desse, que são extremamente importantes, como a entrega da nação. Isso é fundamental, é primacial. Muito mais importante do que isso. E que não aparece. Mas só para concluir e responder à pergunta que o senhor fez. Veja bem, ele poderia ter brigado pelos outros meios todos e não ter vindo como veio, né? Diante das câmeras de televisão e apresentar-se também como culpado. Repare só isso. Primeiro que ele corre um risco tremendo. Eu já disse isso ao vivo para ele. É claro, porque ele fez com que a nação parasse durante pelo menos 2 meses ou até mais. Já. 3 meses. Aí a explicação do olho roxo, então. Senhora? Aí a explicação do olho roxo dele. Senhora. Senhorita, pronto. No meu tempo ele tratava os outros assim. Eu respeito os senhores todos. É que faz tempo. Muito tempo. Muito. No mínimo 50 anos mais. Muito tempo. Mas bem, voltando. Então ela disse o olho roxo. Também ninguém pode provar o que aconteceu. A versão que foi apresentada não foi de uma agressão física, né? Todos viram. Agora, que ele corre risco, corre. Mas já que os senhores me permitiram, só dizer uma coisinha importante. O que há de mais grave, mas infinitamente mais sério, é um processo de dependência em que nosso país vive há muito tempo. É um processo em que tudo que nós produzimos é para satisfazer aos interesses alienígenas. Eu trouxe alienígena? De fora. Ah, tá. Alienígena Pensei de que era fora. de outro planeta. De fora. Fora do Brasil. Calma, Fred, você tá pensando marciano. Não, mas ele tem razão. Marcianos somos nós, meu irmão. Não. Eu é que sou chamado de ET. Não faz mal. Parece mesmo. Por que o pessoal lhe chama de ET? O pessoal chama. É tão normal. É porque a postura que eu assumi lutando contra essa coisa monstruosa que faz com que o nosso país seja submisso a esses interesses, isso faz com que eu esteja contra a corrente. O senhor entende? Ah, tá. Eu pensei que o senhor tinha sido visto num campo lá em Varginha, tá, uns tempos atrás. Acho que por isso que eu confundindo com o ET, né? É um comportamento que veja o senhor, é insólito, é estranho, é incomum. Esse comportamento que me põe, né? Como ET. Não, eu não estou dizendo que eu seja. Não, absolutamente. Entre aspas, exatamente. O cara caiu dentro de um dicionário quando era pequeno. Ele fala umas línguas que eu não entendo. Mas as palavras todas que eu digo estão no dicionário. Eu não inventei nenhuma. Mas vamos lá. Esse ponto que é nevrálgico, é o mais importante. Vamos lá. Então vamos lá. Vamos falar de uma coisa para os senhores, para todos. Vamos falar de um elemento químico chamado nióbio, para todos os jornalistas. Ah, o nióbio. Fácil. Todo mundo conhece. Então diga, o que é o nióbio e para que serve? Eu acho assim. Sim. Esqueci. Eu até perguntaria mais. O que é o nióbio? Não, acho que o nióbio, pelo que o senhor tá falando, deve ser pra crescer a barba, alguma coisa assim, ter um barbão. Então. Os senhores são extremamente jovens e tem um público jovem que assiste ao seu programa. Assiste não, escuta. Eu tô habituado de televisão, tá certo. Que ouve, escuta. Boa, Frei, boa. Corrija o cara. Dá mole. Não, tá certo. Tá certo. Tá certo. Vamos lá. Absolutamente certo. Desculpa. Vamos ao Assiste ao nióbio. programa, mas ouvindo. Nióbio é um elemento químico do qual nós temos a maior produção no planeta. Temos mais de 97% do nióbio do mundo. Sem nióbio, avião supersônico não levanta voo. O senhor tá dizendo que a gente, o Brasil, Dá óbito. a maior proporção desse elemento químico está em Araxá, em Minas Gerais. Não é curioso que, detendo uma riqueza extraordinária como essa, eu estou falando de uma, há muitas outras, nós tenhamos o nosso povo vivendo na miséria? Não é estranho que o nióbio seja vendido a um preço mais ou menos de banana? Quem vende esse nióbio?
O Brasil. Através dos seus dirigentes. Do governo. Claro. Eu nunca vi uma loja de nióbio. Sabe onde é que tem essa prateira É aí? minério, cavalheiro. É minério, é elemento químico. O senhor não vai ver numa loja de roupa. Por favor. Interessante isso. Vai Eu tô saber. dando uma informação. Eu fui o primeiro candidato a presidente da República que falou nisso. Na época, éramos candidatos, eu, Sua Excelência, o senhor Luiz Inácio, e Sua Excelência, o Fernando Henrique ex-presidente Cardoso. Fernando Henrique Cardoso. Nós éramos candidatos e eu perguntei não sobre o nióbio, perguntei sobre bauxita refratária. Sua Excelência, o presidente atual, falou do jeito que fala normalmente. Mas falou sobre o nióbio? Eu duvido que ele sabe o que é nióbio. Não, naquela ocasião ninguém falava disso. Hoje, né, nos meios de comunicação já falam. Mas é como se fosse cabala. É como se fosse uma coisa, magia, algo assim de que ninguém fala. Mas há muitas coisas de que a gente tem que falar quando os senhores chamam. Querem ver quanto o Brasil paga esse ano de 2005 de juros da chamada dívida pública? Quanto? Quanto? Pergunta difícil. Quanto? Quanto? 176 bilhões de reais. Isso é mais do que o triplo de tudo que se gasta com educação e saúde. Absurdo. Mas com educação e saúde não se gasta nada, né? Gasta-se muito pouco. Por isso você termina o segundo grau, não sabe ler nem falar. Ah, não tenho dúvida disso. Essa é Eu não sabia nem que era nióbio, tô com 40 anos. Mas não, isso não. Não, veja bem. Eu quero chamar a atenção dos senhores pro seguinte. Tá fora dessa escola que eu estudei. Peraí, as coisas mais importantes não são discutidas. Aquilo que poderia representar soberania verdadeira nossa, independência, isso não é discutido. Nunca discutimos o nióbio. É bom, Como é interessante. possível isso? Eu dei para os senhores como é que os senhores usam na sua linguagem. Já deixa, estudem o assunto, tragam pessoas informadas para o programa. E eu lhes garanto que os senhores vão ver todo mundo de olho arregalado. Não tenho a menor dúvida. Porque essa é a riqueza do nosso. Eu citei um exemplo, tem um monte de Se exemplos. estivesse na mão dos franceses, dos alemães, Não, se eles dos fossem os ingleses, dois, se eles fossem seria os dois. Leninho B. se eles tivessem 97% do nióbio. Peraí. Seria Leninho B. Eles são extremamente pobres, meu jovem. Essa é a questão. Eles são paupérrimos. As riquezas naturais que nós temos, nenhum país do mundo tem. Lá no norte do país, né? Nós temos a maior província metalogenética do planeta, do mundo, que produz metais, quer dizer, a partir da qual nós temos metais. Nós temos uma riqueza de ferro, os senhores terem ideia, que dá para mais de 500 anos. E por que o senhor não aceita ser ministro das Minas e Energia? Não adianta. Por que o senhor não adianta? Porque Por que se não for adianta? ministro, vai fazer o que eles mandam ou vai pra rua. Porque Sua Excelência, o presidente da República, primeiro não sabe nada disso. É extremamente inculto. Você já disse. Ele é Sua extremamente Excelência. o quê? Não, por favor. É verdade. Já disse ao vivo. Já disse diante dele. Sua Excelência, o presidente, é extremamente mal dotado pela natureza. Tem uma arrumação. Mal dotado é um pingolim pequeno. Mal dotado. Mal dotado é um Não, pingolim mal pequeno. dotado, preste atenção. Quando nós nascemos, trazemos uma dotação específica. Nós trazemos uma bagagem genética arrumada dos nossos A do cromossomos. senhor foi a barba, né? Não, eu não sei, porque a barba surge em todos Fez nós, parte, depois né? Fez dos- parte da E depois de genética. 16 anos, todo mundo tem barba, todos os homens. Né? É verdade. Mas veja bem, Freio não Sua tem. Excelência, o presidente, eu disse, ele é extremamente mal dotado naquilo que concerne a arrumação intracromossomial. Opa! Quer dizer, ele não trouxe uma bagagem, tanto que ele não gosta de estudar. Sua Excelência não estuda. Ele há quanto tempo poderia ter estudado? Aí ele Mas todo tro- mundo sabe. Agora eu não vou Pois não. defendê-lo, mas Tá à vontade. eu só vou dizer o seguinte: ele tem um outro tipo de bagagem. Qual? Que é. De mala mesmo. Mochila. Não, tô de sacanagem. Pô, eu Ele não- tem um outro tipo de bagagem posso que é. agredir nesse que é sentido. o improviso. Que é falar bem a população com Sim. facilidade, Sim. sem ter estudado direito. Eu digo- ele tem essa bagagem. Ele tem uma barba igual a outro- você, assim, Ele tem uma parecida. barba. Um minuto, senhores. Não vamos também ficar o tempo inteiro falando do presidente. O que eu quis dizer foi o seguinte: Sua Excelência, eu já disse ao vivo, disse na Câmara, disse pra ele em 94, 10 anos atrás, 11 anos, eu disse assim: Sua Excelência não tem as condições mínimas para dirigir o país. Ele é comandado. O senhor entende? Esse aqui é o ponto visceral. Como é que se Por pode... quem? Comandado por quem? Bom. Por quem já caiu agora? O Zé Dirceu, o Genuíno e outros caras? Veja o senhor, o Isso é comando... Opa, alguém chegou perto. FMI é um braço do sistema Faz financeiro quem sabe, faz quem internacional. Ele chegou perto. Fundo Monetário é um braço. O sistema financeiro internacional, que é, não, é maior do que isso, que é quem controla as finanças do mundo, ele tem diversos tentáculos, como se fosse um polvo gigantesco. Ele tem o Fundo Monetário, a Organização Mundial do Comércio, o Banco Mundial, et caterva.
tudo mais. Esse Caterva. Caterva. Ela conhece, já, né? Tá É uma vendo? expressão em latim. Quer dizer, esse conjunto... É um gênio. Não, por favor. Por favor. Eu sabia Você que tá me ele não tava- ironizando. Absolutamente. Eu não sou um gênio. Eu sou o único que não ironizei. Mas eu não sou um gênio. Então tá bom. De maneira nenhuma. Então, um gênio muda o Então mundo. devolve minha lâmpada. Eu não sei se eu sou gênio, mas se eu sou um burro. O que quer dizer essa expressão em latim, assim, que eu não sei? O que é essa Quer dizer, e expressão? o resto é um conjunto de coisas muito... É uma espécie de traste. O conjunto A todo. sobra. É um lixo, é um lixo. O senhor está se referindo, eu me refiro, no caso, a um conjunto de instituições todas voltadas para esse mesmo fim. Quer para dizer esse que mesmo quem escopo. comanda não é Isso, ele. não é ele. Mas também, peraí, Sua Excelência, o presidente Jair, também não comandava. Mas como tinha mais preparo, fazia as coisas de maneira mais tranquila. Sua Excelência, o atual presidente, tem uma dificuldade nisso, porque não conhece questões viscerais. O senhor, essa é a questão. Esse é o ponto mais importante. Essa história toda que está aparecendo aí, não sei se os senhores notaram, depois que o senhor José Dirceu caiu, que o senhor ele ficou só. Os senhores devem ter notado. Ele perdeu a base de sustentação. E aí os discursos, vamos todos reconhecer, caíram de qualidade. Porque os discursos são feitos. Quer dizer, se o senhor Miceli é homem de massa, é. Tanto é que teve essa votação extraordinária. Exatamente, isso que eu tô dizendo. Eu costumo dizer, quando me perguntam ao vivo, ou mesmo em programas, né, jornalistas e tudo, eu digo assim: Sua Excelência foi o maior voto de protesto da história do Brasil. O povo estava cansado de ver homens diplomados. Então vamos dar oportunidade para quem não estudou. Essa é a minha leitura do processo. O senhor entende? E o senhor se sente apto para ser o presidente da República Olha, agora? eu faço pro senhor... Desde assim, aquela época o senhor queria ser presidente. O senhor se exatamente. sente apto a ser? E faria diferente do que ele tá Totalmente diferente. E o senhor não votou de protesto? Totalmente diferente. O senhor não votou de protesto? Não, o doutor Enéas é outro tipo de foto. Um minutinho. Depois eu vou explicar. Da barba, o senhor quer dizer? Não, eu vou falar agora, então daí o senhor pode- fala. não, pode falar. O outro tipo de O programa voto... é dos senhores, né, meu? Não, é seu, o senhor que é o convidado. O senhor que é o convidado aqui, o senhor manda aqui. Não, por favor. É Eu sou verdade. disciplinado. Faz essa pergunta de uma vez. Eu quero saber, assim, porque muita gente, eu posso pegar com amigos meus e Perfeito. pessoas que a gente vê tudo, que votaram no senhor de zoeira, pelo jeito que o senhor tem. Eu, uma eleição já fiz, queria anular meu voto e não. votei no senhor de É o zoeira. direito do senhor, Não, tá com certo. certeza. Eu quero saber o que você acha disso. As pessoas que vão lá e votam no senhor de zoeira. Pra você ter esse jeito de louco, assim, de lunático e tal, É é a uma dúvida que sua eu... percepção, né? Não, a percepção minha e acho que de 1 milhão de pessoas que Não, votou no senhor, senhor. aí o senhor está sendo prestação. Tá generalizando também. Não, peraí. generalizar. O senhor tem o direito. Não, peraí. O senhor tem o direito de pensar assim. Não, É com respeitar. certeza, Claro. Mas o senhor não tem direito de dizer que 1,5 milhão de pessoas pensaram assim. Foi 1 milhão de pessoas mais do que o segundo, do que o senhor Zé Dirceu. O senhor está sendo injusto. O senhor está atacando. Não, por momento favor, algum. quando o senhor diz 1 milhão de pessoas votaram assim, o senhor está querendo que esse 1 milhão de pessoas pense como o senhor. Olhe o meu currículo. E Peraí, deixa eu pegar perceba. aqui. Dá licença. Não quero que o senhor leia, não. Perceba. Não vou ler. Não, eu quero que o senhor perceba que ao longo da vida, peraí, se eu tenho 1.000 médicos que estudam comigo por ano, perdoe-me, o senhor não pode dizer que todos que votaram, que há pessoas como o senhor que votaram por brincadeira, é o direito seu. Agora, que o senhor diga que desembargadores, almirantes, generais, médicos Não, isso eu não tô falando. Eu falei jovens amigos meus. Mas que eu nem conheço. todos os jovens amigos seus pensam como o senhor. Então, mas a pergunta era a seguinte: Não, se o não senhor foi pergunta, se um minuto. Eu trato bom. com respeito. Mas o respeito é recíproco. Não precisa responder muito pra ele, né? Vai pegar uma água pro doutor Enéas. Vai Não é pegar água. brincadeira. É estagiário. Eu pego o que ele quiser. Não, mas bobagem não, peraí, o respeito é recíproco, ele não tem o direito de dizer que 1,5 milhão pensa com ele, isso não. Também acho. De maneira, aí não existe nem o verbo achar, o senhor não tem esse direito, de maneira nenhuma. Mas ele falou que ele próprio fez isso. Ele E como tem- ele, muitos amigos. Mas Então, não 1,5 milhão. Não, 1,5 milhão não, mas não interessa se foi 1,5 milhão, 700 mil, 400 mil, mas muita gente votou assim. O senhor não pode dizer que é maioria ou minoria, não há elemento nenhum. Mas pode aqui dizer pra que é muita gente. Não Mas pode nem dizer que é muita gente. O senhor não pode dizer que ele representa opinião. Ele não anda comigo na rua. Ele não vê o que acontece. Então quando quer dizer que os Peraí, jovens representam muita opinião. gente. Doutor, desculpe, eu pensei que o senhor não é doutor. Pera. Ele não é nada, doutor Enéas. Não é nada. É estagiário. Vai buscar água que você já me encheu o saco. Não. Não, ele merece meu respeito. Obrigado, tá vendo? É o único que me respeita. Eu respeito. E o respeito é recíproco. É verdade, é verdade. Eu não gravei o nome do senhor que estava falando. Tatola. Tatola. Freio, eu sou o Freio. Veja o senhor Frei, preste atenção. Eu já ouvi isso não só do senhor, de diversos colegas seus de comunicação. E a réplica que eu dou é a seguinte: será que o indivíduo, veja bem, que ao longo da vida se distinguiu por ordem, por decência, por cumprimento de horário, dou aula há 30 anos no Rio de Janeiro, nunca atrasei um minuto. Isso é ser louco, senhor? Eu dou aula para 250 médicos, não sai ninguém, ouvem. Ninguém é obrigado a ficar. Isso é ser louco?
peraí, o senhor não sabia nada disso. Não. Então eu tô lhe dando elementos. O senhor tá lidando com uma pessoa que estudou a geopolítica, estudou dissuasão estratégica. Tá aí o currículo pro senhor. Então é justo que o senhor generalize dizendo que 1,5 milhão de pessoas é injusto. E pra presidência? Na eleição presidencial, em 94, eu tinha 1 minuto e 15. Eu tive quase 5 milhões de votos. Foi bom. Quer dizer, não, o senhor há de convir que é uma generalização perigosa que o senhor faz, entendeu? O senhor pode dizer assim, alguns elementos meus, só isso. Ele já entendeu, doutor. Ótimo. Muito obrigado pela aula, entendeu? Agora, Mas eu não questionei nada dele ser médico, atrasar 1 minuto, 2 minutos ou não. Eu questionei em relação à política, porque a forma que ele aparece é uma forma agressiva na propaganda eleitoral. E essa é a sua concepção, de novo, de alguns que pensam como o senhor. Opinião, É a sua concepção. Me corrija se eu estiver errado, mas assim, essa coisa de disciplina, não atrasei, não sei o que, esse discurso parece um pouco ditatorial, parece uma coisa meio de militar, assim. Isso é a sua concepção, Então, de novo. me corrija se eu estiver errado. Ser disciplinado quer dizer, os senhores falam, eu ouço. Eu falo, os senhores ouvem. Isso aqui é disciplina. O senhor Jô Soares, certa feita, disse, o que é ordem da sua concepção? Eu disse, ordem é o que existe no seu programa. Você levanta a mão, todo mundo vê o programa dele. Os músicos começam a tocar, ele faz assim, paro. Quem é o chefe do programa? O senhor Eric. Se ele fizer a mão, eu paro de falar instantaneamente. Isso não é ser ditador. Os senhores confundem ordem com desordem. Não. Parei. Eu só fiz um teste. O Eric levantou a mão. Parei. Eu sou disciplinado. É que eu tava mexendo na manga da Eu cabeça. sou disciplinado. Vamos passar para as perguntas aqui de várias pessoas que gravaram, deixaram aqui mensagens estamos a 20 e perguntas segundos. também Olha aí. pro doutor Enéas, Pois não. que também é deputado federal pelo PRONA. Pois não. Vamos ouvir. Enéas, eu sou o Alberto Tiar, conhecido como Turco Louco, sou deputado estadual aqui em São Paulo pelo PSDB. Queria te fazer uma pergunta, se você ainda é a favor da bomba atômica no Brasil e que benefício isso traria ao povo brasileiro? Pois não, senhor. É o Turco Louco, deputado PSDB. Pois não, deputado estadual. Pois não, senhor. Qualquer pessoa que estudou geopolítica aprende que nós vivemos hoje, e há muito tempo, talvez tenha sido sempre assim, em um mundo onde há litígios que são resolvidos, boa parte das vezes, de maneira negociada. E grande parte das vezes, quando os litígios implicam a solução de problemas graves, são resolvidos, tristemente, por um fenômeno bélico, por meio de guerra. Que é isso? É só estudar a história do mundo. É raro o dia que dá uma guerra do planeta. É só ligar a televisão. Só ligar a televisão. Isso é muito longe. Mas não precisa ir longe. Bom, mas deixe-me Rocinha, caracterizar para responder para ele por quê. Hoje, o clube chamado atômico, dos países que detêm o poder, quer dizer, nuclear, que controlam o ciclo do urânio, esse clube é formado de alguns países, e é interessante lembrar quais são. Os Estados Unidos, né? A China, a França, a Inglaterra. Recentemente, a Índia e o Paquistão entraram no clube, Coreia do Norte. Pois bem, Rússia. Esses países detêm o controle. E criaram, né, capitaneados pelos Estados Unidos, criaram um conjunto de manifestações que todos nós sintetizamos em um documento, que é o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Com isso, os países emergentes, estou usando a terminologia deles, né? O que se chama hoje politicamente correto. Como o nosso país, um exemplo, a América Latina toda, diversos países da África, etc. Esses países são obrigados a aceitar que alguns países do mundo detenham o ciclo nuclear. Eles têm o direito, os outros não têm. E eu lembro para o senhor que fez a pergunta o que aconteceu em 1945 no Japão, Hiroshima. Em Hiroshima havia nenhuma preocupação com a guerra. Era uma cidade no meio do Japão guardada. Foi guardada. Ninguém falava em guerra. Pois bem, naquele dia memorável, né, os americanos, com a guerra já praticamente concluída, porque o premier japonês Hirohito tinha já se comprometido a assinar o Tratado de Paz, eles despejaram uma bomba de 20 quilotons na cidade. Eu não estava lá, eu tinha 7 anos, eu não podia estar lá. Eu também não. Não, nenhum dos senhores poderia. Eu que é mais velho. Mas eu, com meus 30 anos, eu fui a Hiroshima e vi o palco do horror, né? Tá tudo descrito lá. No dia exatamente em que a bomba foi lançada, o número médio de mortes é algo em torno de 60 mil. 60 mil. A cidade tinha cerca de 400 mil habitantes e nos 6 meses subsequentes à explosão, completou-se um número de 200 mil seres humanos mortos. Muito bem. Agora imagine o senhor que fez a pergunta,
né? Os colegas senhores estão dando tempo pra eu explicar que eu na televisão. Mas tem que ser mais rápido. Não, mas essa pergunta é seríssima. Porque a imprensa, grande parte dela apodrecida, dizia que eu queria bomba pra jogar aqui perto da Argentina. E havia pessoas humildes na rua que diziam assim: doutor Enéas, vai jogar bomba perto de casa. Porque a maioria da população não tem ideia do que é a bomba atômica, não tem ideia do que é isso. Pois bem, imagine que o Japão detivesse o controle do ciclo. Alguém se arriscaria a jogar bomba atômica no Japão? Essa é que é a questão. O mundo não é um mundo de conversa fiada. É um mundo de tensões, o nosso mundo. É um mundo onde o que se respeita é o poder. Por isso, os Estados Unidos invadiram o Iraque. Porque o Iraque não tinha como se defender. Veio com a história que tinham armas e foi lá e fez o que quis. Como fizeram com muitos outros países. Com a própria Granada e tantos outros. A bomba não é pra jogar em ninguém. É um fenômeno que quem estuda geopolítica aprende em dissuasão estratégica, que é uma maneira de dizer: deixem-nos em paz. Deixem-nos seguir o nosso caminho. Entendeu? Entendi. É pra isso que se pretende. Não, hoje não. Temos a tecnologia, sim ou não? Da bomba. Pra fazer a bomba? Ou temos que trazer a tecnologia? Sim ou não? Não, calma, não é tão simples. E gastar dinheiro com esse lixo aí, com tanta coisa pra fazer nessa Meu terra. amigo, é por isso, por não ter a bomba, que não tem nada. Não se tem tivesse a bomba, tinha comida, ia comer a bomba. Amigo, A gente ia comer a bomba? Meu amigo. É de chocolate? Meu amigo, é por isso que eu disse dentro do PT, dentro do plenário, desse sujeito, vai estudar, por favor. Antes de dizer, bom, por favor, senão é demais. Preste atenção. Nós, aqui no Brasil, gastamos mais... Foi muito bom. Peraí, mais 176 bilhões jogados fora. A dívida pública cresceu, trouxe gráfico, o desemprego aumentando, tudo piorando. A escola, nós não temos condição de ter nossa independência. Hoje não adianta nem mais essa discussão, porque o tratado foi assinado de novo. Mas por causa da bomba, doutor? Não é por causa do Vamos roubo. criar empregos, fabricante de bombas. Não é por causa do roubo. Fabricante de bomba? Não, mas como é que o senhor vai gerar emprego se o seu país não se desenvolver? Como? Não, mas pra que desenvolver? Isso é a cabeça de... Aquele negócio, violência gera violência. Vai trazer bomba pra cá, você vai ser visado. É isso que você tá querendo passar. Peraí, mas eu não estou mais. Eu estou dizendo porque disse. O tratado já foi assinado. Foi assinado na época da... O senhor não quer mais bomba. O senhor não quer mais bomba, então. Não é questão de querer, é que, do ponto de vista internacional, não há como mais ser feita a construção aqui. Ainda bem. Porque, ainda bem que o senhor não conhece o assunto. Eu não quero bomba, eu quero bomba longe daqui. Nem de chocolate, creme, nada? Bota como? Atenção, Eric, atenção. A China... Pois não. Eu levanto a mão, doutor Enéas, para porque ele é muito disciplinado e ele mesmo já deu a deixa. Né? Claro. A gente precisa fazer um intervalo. Perdão. Daqui a pouquinho a gente volta com o deputado Enéas. Não, doutor. Doutor Enéas, deputado federal pelo PRONA, que é o nosso convidado de hoje aqui do 1,89. Muito bom. 89. 1,89. 89. Não custa nada ouvir esse programa em Goiânia. Em Goiânia, em Sorocaba, em Campinas, em São Paulo, toda a rede Rádio Rock ligada aqui no 1,89. E nosso convidado de hoje é o doutor Enéas Carneiro. Carneiro não, doutor Enéas Bode, né? Olha a barba dele, né? Não tire o sobrenome do meu pai. Aliás, era um homem muito humilde, mas era É um complemento, Aliás, doutor. o seu pai era barbeiro, você com essa barba, você tá desrespeitando o seu pai. Quanto tempo tem a barba, doutor? Pelo Quantos menos anos tem a barba? Quantos anos? quase 30 anos. Quase 30 anos. Mas apare e tal, pinta. Não, pinta quando tá muito Pinta, branca, né? pinta. Pinta, Já falei dá que era visão. já dá aquele Agora- trato. Senão já apareceu o Papai Noel, né? É verdade, Com a barba é branca, verdade. assim. Vamos falar de amenidades um pouco, Pois não, não? o senhor Doutora Avanir. Uma excelente colega, profissional séria, que foi inclusive minha aluna muito tempo atrás, em 89, que esteve comigo muito tempo e que recentemente, conversando comigo, disse que tinha vontade de ir pro PSDB. O que é respeitável, nada contra ela. E continua sendo uma pessoa porque eu tenho admiração e respeito. Doutor Enéas, o senhor chegou a ir lá, assim, chegou a namorar com ela, com a doutora Vanir? Não. Uma pessoa amiga, eu me dou com o filho, me dou com a filha. Não há nada nesse sentido, não. Apesar de insinuações que são normais, que todo mundo faz. Porque era muito próximo, né, doutor? É Fica uma verdade. coisa muito próxima. Aparecia a senhora, daqui a pouco aparecia ela. Mas a impressão que dá é que rolava uma fé. Não. Um flerte Não, fatal, não. como diria o nazi. Não. Porque essa moça tá do lado dele, tá junto o tempo todo. Isso não quer dizer que haja alguma coisa. Bom, o senhor que pensa. Bem que eu gostaria, mas não dá mole pra mim. Mas você nunca teve vontade nenhuma de dar uns beijos na doutora Vaí, Não, sair porque com ela, ela era tal? casada, eu conheci o marido dela, agora ela é separada. Ela separou, Conheci- agora ela é separada. Conheci, tenho respeito por ele e os filhos. O filho dela trabalha até como os senhores O trabalham. senhor já viu a recalchutada que ela deu, não? É verdade. Mas o senhor já viu por inteiro essa
calçada ou só por cima da pra roupa? ver por inteiro, tinha que vê-la despida. Então, é isso estou que eu quero acabando de saber. dizer que eu não tinha intimidade. Você não entende, você eu faz vi que... como o senhor vê, vestida e tudo. Infelizmente, né? A gente vê ela assim e não vê da outra forma, né? Vamos pro City Tour. O City Tour é um evento da rádio aqui que rola nas ruas. A galera grava pergunta pros convidados. Vamos ouvir. Meu nome é Rafaela, sou da Bela Vista. Eu queria saber, Nes, por que você fala daquele jeito que parece que você tem uma batata quente na boca? É a visão dela, é a impressão dela. Claro, respeito sua opinião e falo do jeito que me parece o melhor. Se esse jeito é ou não o melhor, quem vai decidir é o eleitor, né? Você dá aula assim também, agressivo, tal? Não. Meu nome é Dr. Enéas. Você tirou um cero! O senhor que está dizendo que eu sou agressivo. Não, eu tô Se eu perguntando. fosse agressivo, eu não dava aula há 30 anos com a sala cheia de aluno. Então, Eu não acho o senhor agressivo, acho o senhor incisivo. Acho que o senhor coloca... Muito obrigado. Coloca A sua de uma- percepção do que eu Muito digo. obrigado, é doutor. perfeita. Segundo ele. Segundo, é que eu gosto do senhor, eu acho Muito o senhor obrigado. interessantíssimo, uma pessoa inteligente. Muito Eu gosto obrigado. de conversar com gente inteligente, é uma delícia. obrigado. É uma delícia. E o que vai acontecer? Se o senhor fosse presidente da República hoje? Hoje? Hoje. Mas aí vai demorar muito tempo. Ele pediu Hoje, que fosse, mas não, hoje, assim. Ele pediu que fosse O que o senhor deixa eu faria ser de imediato? Qual a primeira coisa que o senhor faria? Primeira! Ruptura com o sistema financeiro internacional. Significa calote da dívida? Não. Divide-se a dívida. O senhor quer o nome científico ou o nome comum? Ruptura, o senhor quer dizer o que É com latim, ruptura? talvez. O nome científico é securitização da dívida, dividi-la em 30 anos. E no que concerne ao serviço da dívida, os juros seriam no máximo os juros que os Estados Unidos pagam. 3%, um pouquinho mais, 5% ao ano. E não essa coisa, essa excrescência. E não pegar mais dinheiro lá de fora. Não há necessidade nenhuma de apanhar dinheiro no exterior. Nada. nenhuma. Nós temos condições aqui, com a energia solar que temos, o Brasil recebe por dia de sol o equivalente em energia a 120 mil usinas Itaipu a todo vapor. Essa energia do sol é armazenada em folhas das árvores. Nós temos um projeto lá em Brasília, está tramitando já na segunda comissão, em que nós propusemos a substituição de todos os combustíveis derivados do petróleo por combustíveis oriundos da biomassa. O álcool, que já está aí, e óleos vegetais. Isso nos dará a independência econômica. Nós não precisamos de dinheiro de fora. O dinheiro entra, para cada dólar que entra, por exemplo, do Banco Mundial, sai 1,4 dólar. Essa é a verdade. Ô doutor, eu recebi um ir. e-mail outro dia, Pois que não. até repassei para uns amigos meus, que tinha uma foto assim, do Collor. O Collor era o mais bonitinho, não deu certo. O Fernando Henrique... Não era assim, tá escrito era o mais novo. O mais novo não deu Isso, certo. eu O li senhor isso. conhece esse e-mail? O que o senhor achou desse e-mail? O senhor tá com esse Não, mas e-mail? explica o e-mail pro cara Tá que bom, não viu vou o e-mail. explicar. Não. O Fernando Henrique era o mais inteligente. É o que está lá. Não deu certo. O Lula, Está lá, o Lula é o mais... eu não vou falar a palavra... Está escrito na Tá bom. internet, é o mais burro e também não deu certo. Não Está dá- escrito lá. E o mais louco que é o Isso, senhor. isso. O senhor acha que vai dar certo? Eu não uso esse verbo tão comum no jargão do senhor, o verbo achar. Eu não acho nada. Eu sei as coisas ou não sei. Boa. Não acho coisa alguma. Se o senhor perguntar o que eu. Por exemplo, qual é o melhor time? Eu não sei, não entendo de futebol. Certa feita eu estudei apenas para apitar um time, apitar um jogo só, juiz, das 17 regras. Não sei se ainda são as mesmas. Era naquele tempo. Agora, o e-mail é uma brincadeira. Uma brincadeira. Não, Claro é uma que é uma brincadeira. Porque o senhor mesmo disse que o Lula é desprovido de inteligência. Eu não desprovido desprovido do mínimo suficiente para gerir o país. O senhor não aprendeu a ser preciso quando fala. Eu tô aprendendo agora. O senhor não é Ótimo. professor? Não tá me ensinando? Então eu tô aprendendo agora. excelente. Ele é desprovido de cérebro, em especial. Eu não disse isso. Então não é que ele não tem nenhuma, ele não tem um. Para o senhor dirigir um avião, o senhor estuda. O senhor dirigir um programa desse, o rapaz está apertando botões, aumentando, né? O senhor tem um controle. Como é que o senhor pode dirigir um país sem preparo? Pelos céus. É essa a questão. Tem mais e-mail chegando aqui, Pois esse aqui é não. do Isaac, de 17 anos. Ele diz o seguinte: queria saber a posição do Dr. Enéas sobre preconceitos. Por exemplo, racismo contra negros, nordestinos e homossexuais. Bom, qualquer forma de preconceito é odiosa. Preconceito quer dizer ideia preconcebida. Eu tenho conceitos estabelecidos, conceitos, não preconceitos. Quando falo de Sua Excelência o Presidente, isso não é um preconceito, é um conceito. Chame-o e coloque-o pra falar, dá pra ver claramente. Então eu não tenho preconceito. É ele um vai conceito. tentar, né? É um perfeito, cara. conceito, não é preconceito. Agora, negros, brancos, amarelos, e agora, sem falar mais em raça, mas diversos grupos sociais discriminados, como judeus, árabes, tudo isso é uma gigantesca bobagem. Todos somos seres humanos. Não somos iguais, somos semelhantes. Todos merecemos as mesmas oportunidades.
Não somos iguais, mas somos semelhantes. E esse fanatismo pela religião desses árabes, desses caras malucos do outro lado, esse fanatismo que se tem por certas religiões aqui no país também, essa coisa toda, tem senadores, tem deputado das religiões, o que o senhor acha disso, desse fanatismo? De novo, não, Verba Bachar, eu não gosto de nenhuma forma... O que o senhor pensa? Eu não gosto de nenhuma forma de fanatismo, eu concordo com o senhor. Eu não aceito de maneira alguma que nós tomemos posições drásticas em relação a um indivíduo ou outro porque ele tem esse ou aquele credo. Eu penso como o senhor, eu não gosto disso. De nenhuma manifestação desse gênero. Isso acredito que eu fui claro. Faltou a última pergunta, que é o homossexualismo, que ele perguntou. Isso. Não tem, para não dizer que eu não tenho preconceito contra os homossexuais. O tempo está se esgotando, eu tô olhando. Eu quando me refiro, eu digo assim, eu não gosto da maneira como esse assunto é tratado nos meios de comunicação. Eu não gosto que se faça o aplauso a um comportamento que, pelo menos até agora, não foi definido como variante do normal. Eu sou professor de medicina e estou sempre à disposição de discutir o assunto. Há um comportamento, que é o comportamento homossexual, que é uma parcela que até agora não está bem caracterizada quanto é da população, comportamento que sempre existiu, né? Pelo menos lá desde o Império Romano, desde Grécia a gente tem notícias de que isso existia, mas uma coisa é o comportamento existir, outra coisa é o estímulo através dos meios de comunicação. Então, parada gay, tudo assim. Não gosto de nada disso, senhora, não gosto. Mesmo sendo a maior do Brasil e que ajuda um monte de... Não gosto dela. A senhora está perguntando uma opinião, eu tenho direito de dar. Eu não gosto disso. Agora, isso é uma coisa. Outra coisa é discriminar o indivíduo, isso não. Na Câmara temos indivíduos, não vou citar nomes, precisa que pertencem a esse grupo, são respeitados, um ou outro até nacionalista, defende o país. Algum já cantou o senhor, doutor? Não, senhor, jamais nenhum homem se aproximou de mim dessa forma. Eu gosto de mulheres normais. Boa! Jamais. Gosto e declaro de público, sou normal. E sou divorciado, sou normal. Homossexual é anormal? Aí é que está. O impulso de um indivíduo da espécie humana pelo mesmo sexo, eu não o vejo. É claro que o assunto é discutível, mas não num programa desses. Claro, são opiniões. Exatamente. Opinião rápida. Isso. Eu não vejo o comportamento de um homem procurando um outro homem como sendo um comportamento normal. Eu não vejo assim. Respeito, já disse. Professor de matemática que eu tive desse gênero, ele era respeitável, me ensinou cálculo tensorial, muito preparado, né? E me respeitava. Agora, eu não aceito que dentro do Congresso Nacional 2 homens se beijam na boca. Não aceito isso de maneira nenhuma. Senão daqui a pouco as nossas crianças vão perguntar e a gente vai ter que dizer pra eles, olha, isso é uma opção de vida. Eu discordo disso. Já que entramos nessa história, e o aborto? O que o senhor pensa do aborto? Totalmente contra. Totalmente contra. Em qualquer situação? A lei atual admite duas situações de exceção, que é o estupro e o risco de vida para a mãe. No que concerne ao risco de vida, sim. No que nós estamos chegando no clímax, né? Porque a lei é assim. Então eu não posso descumprir a lei. Mas eu entendo que até no estupro, aquele ser que está, já disse isso no Congresso, aquele ser que ali está, é o novo ser. O tipo sanguíneo é diferente, é só nós olharmos numa família os irmãos, um é diferente do outro. Aquilo ali é um novo ser. Esse indivíduo que ali está tem direito a viver. Não é justo que a vida desse ser seja... Quando a mulher diz, eu tenho filhas, então é claro que a conversa aqui é com elas é mesmo. Quando a mulher diz, é meu corpo, não é. Lamentavelmente é ignorância dizer isso. Desde o momento da fecundação, quando o espermatozoide se junta com o ovócito, segunda ordem, como se chama normalmente de óvulo, ainda não é? Quando o espermatozoide se junta e se forma o ovo, a partir daquele instante é um novo ser, é uma nova vida. Entendi. Sem nenhuma concepção religiosa, eu tô falando de religião. Cientificamente é um novo ser, totalmente diferente de pai e mãe. Outro indivíduo que tem direito à vida. Nós não sabemos o que é vida, nenhum de nós. Eu vejo como um crime eliminar aquele ser. Entendeu bem? Essa é a minha postura. Sua visão. E assim, células-tronco, a pesquisa com células-tronco? Já dei minha opinião em Brasília. Nós fomos 60 contrários. Há poucos dias um colega, não posso citar o nome porque ele não me permitiu, mas um colega que tem uma cardiopatia e que precisa de transplante, ele reconheceu para mim, disse não, né? Eu concordo que o tratamento com as células que nós temos na medula óssea dá resultados mais promissores do que com a célula-tronco embrião. Porque aquilo ali, que a maioria não chegou a ver também, representa a eliminação de embriões. Por enquanto, são os embriões em excesso, né, que estão aí, né, os 30 mil. Mas depois abre-se a porta para o aborto. O senhor entendeu? Essa é a questão. Eu fui contra. Eu e mais 59 colegas, 60. Contra. E posição com relação à descriminalização das drogas, assim? O senhor é contra ou a favor de liberar maconha? E aproveitando, já fumou um cinho também? Não, senhor.
No meu, eu nunca... Não, senhor o quê? Fumou? Não, eu vou responder, nunca não. toquei. Veja bem, no meu tempo, quando garoto, quando jovem, como os senhores, não havia como hoje, né, a droga... Né? Fácil. Fácil tem uma expressão que vocês usam na linguagem de vocês, rolando, né, que vocês dizem? Rolando. Né, o jargão, rolando. Tá rolando. Sim, não havia isso. Tá ligado na China, sem doutor? Por que não? A linguagem é feita de tudo, do que os senhores falam e do que eu falo. Eu acho que o senhor deveria apresentar o programa eleitoral assim, com gírias tal, mais descontraído. Isso é a sua concepção. Colocar uma peruca tal, ia ficar muito mais legal, eu acho. Pro senhor, mas não pra mim, nem pros meus eleitores. Mas continua, fumouzinho ou não fumou? Não, jamais toquei. Jamais. Aliás, não toquei nem cigarro. No meu tempo. Mas não é por ser bom e ser ruim, não. Nunca tive nenhuma propensão a isso. Eu gosto de ler. Eu não suporto a ignorância. Eu gosto de ler. Minha diversão é ler. Eu só gostei da vida de duas coisas. Tinha que trabalhar desde novo, que fiquei órfão com 9 anos, carregando carrinho de mão. Mas eu gosto de saber, detesto a ignorância. Porque só o conhecimento liberta o homem. Só, não há mais nada. Estudando, o senhor entende melhor o mundo exterior, fora do senhor, o seu mundo interior. Não há outra maneira de se libertar. A única coisa que o homem respeita e nota é o preparo. Porque quando aquilo que o senhor diz vem ao encontro da verdade, não há argumento. Mas vamos voltar para a pergunta, que é negócio de maconha. Descriminalização. Né? Posição sobre a descriminalização. Eu quero ver se não esqueça muitas coisas. Veja bem. Vamos rápido, tá acabando, meu. Foi 8 minutos só, vamos lá. Eu tô falando a velocidade de entre 2 a 4 palavras por segundo. Mais rápido que isso é impossível. Então, vamos lá. Mais rápido é impossível. Veja bem. É muito bom. Doutor Enéas com a gente aqui no 189. Toma uma água. Goiânia! Sorocaba, Campinas, São Paulo, toda a rede Rádio Rock ligada aqui no 189. E agora o doutor Enéas responde qual é a sua posição a respeito da descriminalização das drogas. Garganta seca é dica de que já fumou um, hein? Fumou antes do programa, hein, doutor? Dá uma palminha, chocolate. Eu não tenho por hábito mentir, não gosto. Porque não leva a nada. Deixa eu responder com clareza para os senhores. Eu vejo essa onda crescente, né, do tóxico como fenômeno de uma época. Tanto é assim que no meu tempo de jovem não existia. Né? Não existia isso. Então, veja bem, a desagregação, né? A deterioração da sociedade, dos valores todos, tudo isso leva o indivíduo ao fato de o indivíduo procurar outro caminho. Porque a droga é um passeio, né? Quanto mais potente ela é, mais o indivíduo se dissocia da realidade. Então, eu penso que se nós deixarmos de admitir como crime, aliás, já houve lá no Congresso há pouco tempo, os senhores acompanham, já hoje o usuário tem uma pena bem menor, né? Praticamente não é nem apenado, né? É só o traficante. Mas eu penso que se nós liberarmos totalmente isso, nós podemos ter uma crise social sem precedentes. É assim que eu vejo. Claro que, de novo, isso é uma opinião, né? Eu sou contra. Eu sou contra qualquer forma que faça com que o indivíduo se afaste da realidade. Eu gosto da realidade. A realidade, do meu ponto de vista, é mais rica que qualquer fantasia. Nem bebida, o senhor não bebe nenhum tipo de bebida alcoólica? Quando novo, também de novo, a gente se lembra, né? Eu cheguei a fazer minhas farras, meu. Cheguei, como qualquer homem normal na juventude. Depois eu fui tendo cuidado, né? Qual foi sua última farra, doutor? Assim, uns 2 minutos antes de entrar no programa, quanto é uma semana? Uma farra boa, porque em Brasília tem muita farra, o senhor sabe que tem. Mas eu não participo delas. Mas tem farra. Para ter uma mulher bonita não precisa farra. Pra que álcool? É só trabalhar no mesmo partido, né? A doutora Avani trabalhava com o senhor. O senhor está insistindo nisso. Não, lógico que não. A natureza me dotou de uma característica que me permite, se eu tiver o interesse numa pessoa do sexo oposto, de abordá-la sem ser fundamental que ela esteja do meu lado trabalhando. Por favor. Isso é uma questão que se desenvolve ao longo da vida. Com certeza. As mulheres gostam de diversas coisas em nós homens, senão haveria homem sem mulher. Todo homem tem sua mulher. Gostam de todos os membros dos homens, né? Não, peraí. As mulheres gostam da estatura, do físico, da linguagem, da inteligência, do preparo. Gostam de muitas coisas. Do tamanho. Mulher não gosta de homem, mas mulher gosta de dinheiro. Não penso assim. Diga isso. Eu não penso assim. Mulher gosta da bunda, que é onde fica a carteira. Eu não penso assim. Eu não penso assim. Primeiro ela vem com a mão aqui já pra fazer. Eu gostaria de imaginar, aproveita a presença aqui da nossa moça, da Luca. Como que seria o senhor assim, galanteador? Como seria o senhor falando assim, Luca, eu te amo? Não sei. Como seria assim, essa Primeiro, paquera? que eu não vim aqui pra isso. Pra galantear. Mostra pra gente. O senhor é de carne e osso. Por favor. Ai, né? Só um pouquinho. Não. Solta a libido! Solta a libido, Que eu não vim aqui
aqui pra isso, né? Segundo, que qualquer pessoa que olhe pra senhorita vai ver que a senhorita é bonita. Não precisa ser galanteador. A senhorita tem olhos bonitos, tem um perfil bonito, tem um porte bonito, né? E mais do que qualquer outra... Porte, cavala, postura. Né? Tá. Ela é educada, ela quando fala com correção, ela agora se exprimiu de maneira clara, concisa. Então pronto, tem uma série de características que fazem que qualquer homem, tô falando de homem, não dessa coisa moderna e estranha, tô falando de homem, olhe pra senhorita e se sinta bem. O senhor é metrosexual? Faz unha? Metrosexual. Eu acho que ele é uma barba dele. Metrosexual é um cara que hoje... Metro? Não sei o que é isso. Explica. Agora o senhor explica. Vou explicar, por favor. É um cara que faz a unha, que cuida do pé, que passa um perfume legal, que faz uma onda, corta o cabelinho, vai lá ficar, faz massagem, faz a barba, faz massagem e tal, não sei o que lá. É bem vaidoso. É bem vaidoso. Cuida do cabelo. Cuida do cabelo. Peraí. Eu tenho um amigo, Benjamin, que ele só faz isso o dia todo. Nossa, então não faz mais nada. Primeiro, eu não tenho tempo pra isso. E segundo, veja bem, eu não tenho nem cabelo pra cuidar, tem quase mais nada. Tem só o Black Power aqui no queixo. Não. Black Power. Agora, isso aí não tem nada a ver com higiene, né? Higiene faz parte. Mas são 5 para as 9, senhor. Estamos chegando ao fim do programa de hoje. Não. Peraí. Não, tá bom, falaram em 1 hora. Tá Não, mas um pouquinho mais, não custa nada, doutor. Tudo bem. Fica mais um pouquinho, doutor Enéas? Faltam 5 minutos, perfeitamente. Tinha pergunta, O senhor não tinha? reclamava que só dava 50 segundos, estamos dando 1 hora. É diferente. Nós estamos aqui num programa, veja bem, onde o humor é agradável, mas quando eu falo para o Brasil, vendo desgraça social, vendo hospitais caindo aos pedaços, escolas apodrecendo, perdoe, eu não falo nesse tom. Muda, entendeu? Fala bravo, né? Fica bravão lá. Eu falo com a indignação que qualquer indivíduo tem ao ver a situação do país. O país mais rico do mundo desse jeito. Mas uma coisa que a gente percebe é que no horário político do Prona, parece que é meio proibido sorrir. É proibido assim? Fala, não, quem sorrir tá fora. Assim, como que é? Mais uma vez, o senhor está pondo palavras que eu nunca disse. Não, ele falou que parece. Não, eu falei que parece. Eu assistindo como telespectador, olha cara bravo, aí vem outro, olha, tá bravo igual, aí vem umas meninas bonitas às vezes. Por que é proibido? Tem que ser bravo lá? Porque eles não tomaram vacina antirrábica. Tá tudo com raiva. Não, é uma observação do senhor que realmente não... Feliz, né? Não diria que chega a ser feliz, mas que talvez Fora de hora. os colegas veem Devia ter ficado quieto. talvez os colegas vendo o resultado extraordinário que a gente tem com um tempo exíguo de televisão, talvez tentem fazer do mesmo Deixa jeito. eu te fazer uma pergunta, doutor, que foi uma fofoca e eu não sei da veracidade da história. Que falaram que o Prona vendia votos, vendia... Voto não, vendia cadeia. Cartilha, não é? Como é que era? Não é cartilha. Que o cara tinha pra se candidatar, tinha que pagar uma grana pro partido. Como é que é essa história e o que é de fato isso? Bom, aqui na televisão vou mostrar a cartilha. Não é, mas... Eu esqueço. Que diz assim, por exemplo, eu queria me candidatar a vereador. Aí eu teria que pagar pro partido. Que história é essa? Essa história rolou de fato mesmo? É verdade. Vou lhe transmitir já exatamente o que ocorreu. Em 89, eu procurei colegas médicos do Brasil inteiro, tinham estudado comigo, para criar uma estrutura política independente, sem vereadores. Eu queria criar algo que pudesse não é isso, que pudesse se contrapor ao modelo vigente, como eu disse, quer dizer, ao modelo de entrega do país, que vem desde a morte de Getúlio Vargas, vem de 54, vem piorando tudo. E eu usei meus recursos. Eu dava aula em 2 faculdades, 2 cursos de pós-graduação, tinha um consultório cheio e esses cursos que ainda tenho. E fui gastando minhas economias. Quando foi em 94, após a eleição presidencial, eu perdi a minha esposa, o casamento. Ela disse que não aguentava mais. E eu tive que respeitá-la. Eu realmente estava jogando fora tudo que tinha conquistado. E aí eu tomei uma decisão, que foi tentar ter recursos. E não podia ter recursos de maneira ilegal. Eu pensei, o material do partido é um material doutrinário. Eu tenho um livro, que a maioria não lê, que é um livro pesado, um projeto nacional. E uma cartilha que é um diálogo entre mim e uma pessoa simples, não é uma pessoa qualquer do povo. E resolvi vendê-la. Vendê-la para quem? Para todo mundo que se aproximasse, entendeu? Os candidatos eram um grupo dentro de um número grande. Isso era feito como rotina. Quem fazia era a minha colega, a doutora Vani, em São Paulo. E quanto que é isso aí, doutor? Não, o valor de custo ou o valor de venda? Não, se eu quiser comprar essa cartilha agora, quanto é? Eu não a trouxe para vendê-la. Não, mas eu quero saber. Ela é vendida no partido R$10. R$10? Senhor. Para que E essa é a fofoca, então? Eu vou terminar. Porque a história era de... O custo é R$1. Era, hoje está bem mais, deve estar em torno de 2. Custo. E ela é vendida para dar lucro, né? Pois bem, a questão que ficou foi a seguinte: um candidato
que queria ter cargo se não fosse eleito, gravou a conversa. E o grupo que não gosta de nós, ele é enorme. É difícil aceitar o resultado desses, né? 1.570.000 votos sem ir a lugar nenhum, só falando na televisão. É algo estranho. E a minha colega, que teve 680 mil, parece, o grupo, o rapaz tinha gravado a conversa e pegou a fita e ele queria um cargo. E ela disse que não ia dar cargo. Chantagem. Não ia dar. Certa feita eu convidei esse cavalheiro ao vivo para estar no programa, deixa eu me lembrar qual, do senhor Gugu. Ele não foi. A gente bota um detetor de mentira aqui. Esses canalha vem aqui para dizer a verdade. Não foi. Não foi. Eu queria que ele contasse diante de nós, diante da câmera de televisão. Ele não foi. O detetor, eu já estive diante de um detetor de mentiras uma vez, num programa de um senhor extremamente elegante, um homem... Um gordo? Um gordo, qual é o nome dele? O Leão. Gilberto, o Leão. Ele me perguntou, o senhor aceita? Fiquei detetor de mentiras, não tem problema nenhum. E eu chamei esse senhor. Então, por causa dessa fita gravada, foi um escândalo nacional. O senhor quer saber quanto foi a venda? Num período de 4 anos. 4 anos de cartilhas, a firma, que é minha, vendeu 300 mil reais. 4 anos. Agora, como é que isso poderia explicar uma eleição de 1 milhão de... Isso é ridículo. Como eu disse, não tem... Isso é ridículo. Entendeu? Essa é a verdade. Aí, como a colega ficou altamente traumatizada e com razão disso, eu falei, pare. A partir de hoje, naquele instante, não vende. Nós vendemos agora, damos muitas e vendemos, mas independentemente de qualquer eleição. Tá explicado. Qual é o salário de um deputado federal? 12 mil reais brutos, 9 e um pouco líquido. Insignificante para quem tem uma profissão como... Que seja 10, é insignificante para mim. Pronto, tá satisfeito? Deputado, claro que eu tô satisfeito. Não acredita? Claro, uma maior grana, meu. Como uma grana? 10 conto pra ter que ir pra Brasília. Mas tem uma ajuda de gabinete, essas coisas, não tem? Nós temos uma verba que indeniza gastos, quer dizer, quando o senhor faz diversos gastos, não me lembro bem, 12 ou 15 essa verba, os gastos, e tem uma verba de telefone e tem avião. As suas passagens de avião são pagas. E a hospedagem, moradia, não, paletó. Não, paletó não. Mas se o senhor se hospeda no hotel, não tenho certeza se é na base, lá vale também. Se o senhor se hospeda no hotel, o senhor tem o ressarcimento dentro dessa verba de gabinete. Se o senhor, por exemplo, aluga automóvel, enfim, se o senhor precisa se mexer, se o senhor é um político que faz, a maioria faz, roda o estado todo, aí não dá. 600 cidades, eu não faço isso. Né? Deputado, quer dizer, doutor? Não gosta que xingue de deputado, não é então? Isso, não é xingar. Peraí, de novo. Os senhores distorcem as palavras. Distorcem. Veja bem, eu não disse que se eu não quisesse lá, não estaria. Não é isso. Eu disse que é transitório. É como ministro. É verdade. Pronto, Sua Excelência, o colega deputado Zé Disseu, ele era, não é mais. Entendeu? São cargos transitórios. Mas então, completando a pergunta assim, tipo, ganhando tão mal, ganhando apenas 12 mil reais por mês, como que o senhor aguenta a tentação de botar um dinheirinho na cueca? Primeiro que meu nome não está... Meu nome é Neto. A gente sabe, então, mas como que o senhor resiste? Os caras ficam com medo, por que não aparece o seu nome assim? Porque eu jamais participei de nenhuma dessas transações. Já foi convidado? Não. Nunca ninguém se aproximou se aproximou de mim oferecendo nada. Eu não posso dizer que seria mentira. Nunca. Vota aqui, vota ali. Jamais ocorreu isso. Desde que lá cheguei, minha posição foi a mesma que estou apresentando aqui. Aliás, há 15 anos é a mesma. Então, mas ao não fazer parte do esquema, os caras falaram, já que o cara não tá com a gente, vamos arrumar uma bronca pra ele. Não aconteceu isso, o cara não tá com a gente, então vamos queimar, vamos inventar uma coisa dele. Nunca aconteceu isso? Não, veja bem, a única coisa que tornou repercussão nacional foi cartilha. E a que estou dizendo, essas cartilhas eram vendidas com notas fiscais. Esse assunto já está encerrado há muito tempo. O tribunal nos deu grande causa. Agora, nunca ninguém me ofereceu nada. Não posso, que seria mentira dizer isso. Nunca. Tem mais uma pergunta aqui do City Tour. Vamos ouvir? Meu nome é Davi Ricardo. Ô Enéas, é uma pergunta muito simples. Você acredita em Deus? Eu acredito, senhor Davi Ricardo. Não consigo entender o universo, desde o microcosmos, desde o interior do átomo, desde as partículas menores, os quarks, até o macrocosmos. Não consigo entender sem um criador. Há poucos dias eu li um livro, permita-me concluir a resposta, né? Não estou me lembrando do autor agora. Parece que é Jostein Gaarder, um norueguês. O nome do livro se chama Maia. E no livro é uma frase tão bonita que eu vou dizer, mas estou dizendo ao autor, para não roubar a frase dele, não surrupiá-la. E ele diz assim: seria infinitamente mais lógico se não existisse nada, claro. Se nós não existíssemos, se o planeta não existisse, o sistema, se nada existisse, era mais lógico. Só que não haveria ninguém para dizer que era lógico.
A existência das coisas, a existência de tudo que há no universo material é algo extremamente complexo. Qualquer mente lúcida é obrigada a se curvar. Eu creio em Deus. Digo isso no meu curso, quando está terminando o curso sempre, como uma mensagem de esperança. Eu não tenho uma religião definida, respeito-as todas, respeito todas as religiões, mas creio em Deus. Eu creio em Deus. O melhor presidente da República Federativa do Brasil. Qual foi? O melhor presidente? Getúlio Vargas, o melhor presidente de todos. E o pior? Pior, Sua Excelência, o atual presidente, o senhor Luiz Inácio. Pior que o Collor? Bem pior. Bom, estamos chegando ao fim do programa de hoje. Recebemos o deputado e doutor Enéas. E a gente gostaria, então, o doutor Enéas, de deixar à vontade 50 segundos para falar com os nossos ouvintes, que é uma parcela mais jovem da população, e mandar o seu recado. Mas fala no estilo Enéas. Naquele estilo que a gente gosta de ver lá. Encerrando com aquele meu nome Enéas, que é clássico. Fica à vontade. São 50 segundos a partir de agora ou já desconto deles? Não, a partir de agora. É melhor que deixe que ele corte. A partir de agora, valendo. Eu estive aqui durante uma hora falando para um público jovem que constitui o grupo de ouvintes desta rádio para a qual fui convidado. A minha mensagem, independentemente do tempo que seja utilizado, é sempre a mesma. É a mensagem de fé e de esperança na nação brasileira. Nós somos o país mais rico do mundo. Nada justifica a situação de miséria, de desgraça nacional a que todos nós assistimos. O Brasil tem condições de exportar energia para o mundo. O Brasil tem condições de dar um exemplo eu estou olhando para o tempo, de uma república solidária. A minha mensagem é de esperança. Muito obrigado aos senhores ouvintes. Tá muito calmo, doutor. Você tem que ficar nervoso. O senhor é o Enéas, aquele cara que fala. Meu nome é Enéas. Foi perfeito. Só não gostei porque não falou meu nome é Enéas e eu estou frustrado por isso. As pessoas sempre esperam, né? Aquele. Ô doutor, fala aí, meu nome é Enéas, vai. Todos os lugares pedem aquilo pelo lugar certo e a hora certa. Obrigado pela sua participação. Eu não sei qual é seu nome. Um abraço. 89. A Rádio Rock 89.